dia, paz do Senhor, tá começando mais um Manhã com Deus. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai ouvir uma palavra de Deus, uma palavra que vai edificar o nosso coração, que vai nos posicionar, que vai nos corrigir, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que está lá no Salmo 11, é um Salmo de Davi. Essa palavra é muito forte, gente, e eu quero colocar o tema dela aqui. Não fuja, confie em Deus. Talvez você está clicando nesse vídeo, você viu o título e você está com a vontade de fugir, de deixar tudo para lá, de largar tudo, de nem ver o problema mais. Sabe quando o seu sentimento te sugere isso? Por que você não foge, por que você não larga tudo para lá e não desiste? E hoje eu quero te dar essa palavra. Não fuja, confie em Deus. Você vai estar diante, muitas vezes na sua vida, de duas opções. Ou você enxerga pelos olhos da fé, ou você enxerga com os olhos humanos. E hoje Deus está nos convidando, Deus está nos despertando, nos convocando a enxergar pelos olhos da fé. Amém? E olha o que esse salmo diz. Esse salmo tem apenas 7 versículos, eu vou ler ele todo, tá? Ele é bem rapidinho. Diz assim, ó: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? É uma pergunta. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Aleluia. E o título aqui desse salmo na minha Bíblia diz assim, ó: o Senhor é forte refúgio. E gente, diante desse sentimento que às vezes nosso coração, que aflora no nosso coração, esse sentimento de fugir, nós devemos nos lembrar que o Senhor é forte refúgio. Então, tudo indica que Davi estava diante de quê? De um cenário de perseguição, de um cenário de instabilidade governamental, de um cenário de guerra, de batalha. E na nossa vida não vai ser diferente, porque na nossa vida nós temos nossas lutas, nossas aflições. Jesus disse que nós teríamos aflições. Então muitas vezes a gente vai se ver diante de batalhas tão difíceis, tão duras, que é como se você tivesse encurralado. E esse sentimento de fuga vai surgir. E aí a gente começa a travar uma guerra contra nós mesmos, contra o inimigo, né, que vai se aproveitar desse momento de instabilidade para tentar nos oprimir. Então o que Davi faz aqui? Ele já começa esse salmo assim, já declarando: no Senhor me refugio, ponto. No Senhor me refugio. Davi não oscila. Ele está convicto que é em Deus que ele vai se abrigar no meio desse cenário de caos, no meio desse cenário de perseguição, no meio desse cenário de instabilidade. Ele já sabe, ele já tem essa convicção que é no Senhor que ele vai se refugiar. E aqui ele faz uma pergunta: como é que vocês me dizem? Como pois dizei a minha alma? Como vocês dizem para mim? Foge como pássaro para o teu monte? Aqui Davi está recebendo um conselho. De quem é esse conselho? Talvez os seus conselheiros, né? E aqui eu quero colocar que às vezes a gente recebe esse conselho do nosso próprio sentimento. Davi se vê aqui diante do conselho da fé e do conselho humano. E ele se recusa a fugir. Ele recusa que a fuga aqui vai ser a solução. Porque ele decide confiar em Deus. E, gente, é um engano a gente achar que fugir é mais fácil. Pode parecer mais fácil. Mas não fuja. Enfrente as suas guerras. Enfrente as suas batalhas, confiando que do Senhor é a guerra. Ele vai vencer as batalhas por você. Continue posicionado. Continue permanecendo. Então, Davi ouve um conselho fundamentado no ponto de vista humano, né? Foge para o monte como um pássaro.
Então, se nós quisermos vencer as nossas guerras, as nossas lutas, esses momentos que a gente se vê encurralado, a gente não pode enxergar com os olhos, com o ponto de vista humano. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé. E aqui eu vou tocar no ponto que eu comecei a falar. Quantas vezes o nosso próprio sentimento, o nosso coração se vê fraco diante desses cenários de guerra na nossa vida, e a gente começa a pensar, a gente mesmo, meu Deus, será que não é melhor desistir? Será que eu vou fazer? O nosso sentimento, coisas começam a surgir, só que tudo que surge na hora da angústia, quase tudo que surge, quase todo pensamento negativo que surge na hora da angústia, não é verdade, sabe? Ali a gente está num momento de fraqueza. Então, na hora da angústia surgem essas coisas. A gente deve recusar, a gente deve permanecer em Deus e clamar o nome de Jesus para Ele nos ajudar a continuar esperando nele. Amém? Então, a gente precisa o quê? Conversar com a gente mesmo. Davi fazia isso, né? Ele falava com a própria alma. Lá no Salmo 42:5, Davi fala: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Amém? Fala com você mesmo hoje: não, eu não vou desistir. Se olha no espelho e fala: não, eu não vou fugir. Por mais que a situação seja difícil, por mais que eu me veja encurralada, eu não vou abandonar a guerra. Eu vou permanecer nela até que a vitória venha, até que a resposta chegue, até que Deus diga basta. Fala com você mesmo hoje e toma essa decisão. Esteja posicionado. Amém? Escolha permanecer e confiar, porque quem quer ver você desistindo é o diabo. Quem quer ver a gente largando tudo, quem quer ver a gente desistindo, fracassando e abandonando a guerra é o diabo, sabe? E a gente tem que vencer. Talvez você está me ouvindo e todas as guerras que você começa, toda primeira dificuldade que vem, você está sempre desistindo, você está sempre fugindo das guerras, está sempre fugindo das situações difíceis. Talvez você está me ouvindo e você tem visto esse ciclo na sua vida ser constante, esse comportamento ser constante na sua vida. Como se você estivesse num ciclo vicioso. Toda vez que você vai para um novo nível, vem uma guerra, você desiste. E hoje Deus está nos despertando. Não vamos desistir, vamos permanecer. Porque você precisa concluir esse ciclo na sua vida. Para você ir para o próximo nível que o Senhor tem para você. Amém? E o que a montanha aqui fala? A montanha fala de um lugar seguro. Um lugar onde a gente não vê nada, onde a gente fecha os olhos. Porque esse é um outro comportamento humano, né? Da gente pensar assim, quer saber? Eu vou fingir que nada está acontecendo. Que é fugir também. E fingir que nada está acontecendo é um mecanismo de fuga. A montanha aqui representa um lugar seguro onde o nosso coração vai, onde a nossa mente vai, que a gente não vê a guerra. A gente vai ficar lá num lugar confortável, entre aspas, para a gente não ter que se posicionar na guerra. Então, fugir para a montanha é um fracasso espiritual. Porque fugir para a montanha representa não confiar em Deus. Então, não vá para um lugar de conforto, não finja que nada está acontecendo. Hoje, decida que o Senhor é o seu forte refúgio. Se você tiver que se refugiar nesse lugar, você vai se refugiar aos pés do Senhor Jesus. Você vai se refugiar orando, clamando a Deus, porque é lá que você é abastecido. É lá que você é cheio para você caminhar mais uma milha. É lá que você é renovado. E o pássaro, Davi fala: por que vocês me sugerem fugir para a montanha como se eu fosse um pássaro? Porque o pássaro, ele é guiado por instintos, né? De autopreservação, como todo animal. Mas nós não somos guiados por instinto para poder, assim que vem um problema difícil, a gente bate asa e voa para outro lugar. Não, nós somos guiados por fé, nós andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então, confie em Deus, não deixe esse medo, sabe? Esse medo, essa opressão te acovardar tanto para você fugir. Permaneça em Deus, permaneça onde Deus tem dito para você permanecer. Eu sei que às vezes você está me ouvindo agora, você fala: Rebeca, mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente, eu não sei a guerra que você está passando, mas eu sei que ela não é maior que Deus. Eu sei que ela não é maior que o poder do nosso Deus.
Então, se você tiver que fugir, você vai se refugiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E Davi descreve o cenário de guerra aqui a partir do verso 12. Ele vai descrevendo o seguinte, olha, que os ímpios, os seus inimigos, estão muito bem armados, estão posicionados para disparar contra os retos de coração. E a gente sabe que Davi manejava bem as armas, né? Mas ele não toca nesse assunto aqui. Ele não fala que ele também vai pegar nas armas dele para dar um jeito nessa perseguição. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está no meio da batalha, quando a gente está no meio da guerra, a gente percebe o quanto as nossas habilidades e a nossa competência é inútil, né? A gente percebe o quanto a gente é vulnerável e como que sem Deus, o quanto que sem Deus nós não somos nada, né? Não adianta a gente querer vencer pelas nossas habilidades, usando as nossas próprias armas, né? É fazer como Davi falou aqui, é confiar em Deus. Ele também descreve um cenário onde os fundamentos estão destruídos. Que poderá fazer o justo? Ele faz uma pergunta no verso 3. É como se também ali houvesse uma discussão ali, diante desse cenário de guerra, onde os valores, os princípios morais estão em declínio, nada pode ser feito. O que a gente vai esperar diante disso? Então, outra coisa que eu quero falar com você hoje, não espere nada, não fique olhando o cenário, não fique esperando nada das pessoas, do homem, né? Talvez a gente, nesses dias, nós temos olhado muito para o cenário do mundo, para o governo. A gente tem visto cada realidade mais dura que a outra, mas hoje Deus está nos convocando a olhar para Ele, a não fitar os nossos olhos nos governos, na justiça, nos princípios que a gente está vendo ser quebrado à nossa volta, ou talvez aí na sua volta, no seu convívio. Você tem visto tanta coisa ser destruída, mas permaneça em Deus e dependendo de Deus. Por mais que o cenário esteja em declínio, por mais que o cenário esteja assim difícil, continue focando em Deus. E aqui vem a chave para você fechar, para a gente fechar esse devocional hoje, que está no verso 4, que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Aqui, depois que Davi fala, eu não vou fugir, Deus é meu refúgio, aí os ímpios estão armados, os fundamentos estão caindo tudo, mas aí ele fala, no verso 4, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono, ou seja, Deus está no controle. Deus não saiu do controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus reina. Deus vê e julga todas as coisas. Deus está no controle. Ele está acima de toda a terra. Então, ainda que tudo aqui esteja um caos, Deus está lá em cima. E Ele tem o governo e o controle sobre todas as coisas. Ele põe à prova o justo, o ímpio. Tudo está no controle de Deus. Ele vê e julga todas as coisas. Sabe o que é isso? Deus está nos dizendo aqui com isso que fique tranquilo. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou no controle. Eu vejo todas as coisas. Eu julgo todas as coisas. Lá em Abacuque 2:20 diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus é soberano e nada foge do controle de Deus. A justiça de Deus é infalível. A resposta de Deus chega. Então permanece. O verso 7 vai dizer o seguinte, olha, que os retos lhe contemplarão a face. Porque o Senhor é justo, Ele é uma justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Permaneça no Senhor, Ele está no controle. Amém? Se refugie no Senhor. Recuse o conselho humano e abrace o conselho da fé. Não fuja do problema, mas confie em Deus. Porque fugir e ir para uma zona de conforto, fingir que está tudo bem, é um fracasso espiritual para a gente. Mas a gente cresce em graça, a gente cresce em fé, em maturidade, quando a gente decide se posicionar e continuar permanecendo em Deus, ainda que tudo não esteja favorável.
Porque se Deus, amém, está permitindo você passar por alguma guerra, algum momento difícil, Ele sabe de todas as coisas. Existe um propósito, amém? Então fica firme. Eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Nela o Senhor nos ensina a confiar em Ti, Pai. Nela o Senhor nos ensina que o Senhor é um refúgio para aqueles que estão em guerra, para aqueles que estão, ó Pai, em momentos de aflições. Que nós possamos nos lembrar que o Senhor está no trono e o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não vamos fugir, nós não vamos fingir que nada está acontecendo, mas também nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade nesta manhã. Todos os nossos medos, tudo aquilo que está nos afligindo, nós lançamos sobre Ti. Não vamos fugir para uma montanha, para um lugar onde a gente não vê que nada está acontecendo. Se nós tivermos que ir para algum lugar, nós vamos para os Teus pés, nós vamos buscar a Tua face, nos humilhar diante do Senhor e buscar no Senhor a resposta, Deus. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, abençoa essa família, essa casa, abençoa essa pessoa que está me ouvindo. Nos fortalece nessa manhã mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, gente. Ouvir essa palavra. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas da sua família, sua rede de amigos, aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de fé, de encorajamento. Envie esse vídeo, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez, tá bom? Fica com Deus.